por corrupção, por demagogias, por promessas, por desonestidades. E como consequência, vamos encontrar a falta de escolas, de hospitais, de assistência social e tantas outras necessidades humanas. Por isso, o nosso empenho deve ser muito grande, no sentido de participarmos da cidade, do Estado, do governo federal, através das discussões, através da escolha de representantes capazes de olhar não para o bolso, mas olhar para as necessidades de todo o povo brasileiro. Outro elemento que me parece importante é a denúncia profética. É algo que Jesus fez muito, inclusive com um chicote, quando expulsou os vendedores do templo. Nós não podemos compartilhar, aceitar injustiças sociais. Não podemos dizer rouba, mas faz. É uma ideologia maligna que pode nos acomodar diante daqueles que ficam tirando o necessário para se construir uma sociedade mais justa. Precisamos ter uma atitude ética, de respeito a determinados princípios, e no nosso caso, princípios cristãos. Daí é necessário acompanhar o que cada um está fazendo nos diversos níveis da administração pública. Não podemos concordar com os desvios das receitas do Estado, desvios que levam ao enriquecimento ilícito de deputados, senadores, governadores, secretários, enfim, todo tipo de administradores do bem comum. Muitas vezes isso acontece porque não somos capazes de uma denúncia profética, de falar da nossa indignação diante de determinadas atitudes, que não são as atitudes que nós desejamos, mas são atitudes que não correspondem ao desejo da comunidade, especialmente da comunidade cristã. Infelizmente, muitos dos nossos eleitos vivem para si e não para os outros. Qual é a moeda que devemos dar a César? É a moeda do nosso compromisso de votarmos para pessoas íntegras, pessoas que de fato não só têm uma plataforma, mas têm atitudes que correspondam ao bem comum. No Brasil, infelizmente, esta tradição está muito longe de ser vivida. Muitas vezes nos deixamos levar por demagogias, por promessas, de tal forma que continuamos marcando passo no crescimento social e político do povo brasileiro. O cristão é chamado a fazer parte da construção do reino de Deus. E quando falamos em reino de Deus, não devemos imaginar apenas aspectos espirituais. Falar do reino de Deus significa olhar para a cidade, olhar para o povo, olhar para o reino deste mundo. É aqui que devemos construir relações positivas, honestas, fraternas, onde cada um de fato encontra resposta para as suas necessidades. No reino de Deus não deve existir a fome, a miséria, o desemprego, a doença, a falta de educação, de moradia. O reino de Deus é formado de tudo isso
e também é formado do poder espiritual. Aliás, é esse poder espiritual que nasce do Evangelho, que deve despertar em cada um de nós o desejo de ver cada irmão vivendo os seus direitos humanos. Jesus não só ensinou a amar o Pai, não só ensinou as bem-aventuranças enquanto aspectos espirituais, mas ele ensinou que devemos de fato trabalhar, agir, de tal forma que a sua prática é voltada, sem dúvida nenhuma, no curar os doentes, no dar alimento para os famintos, de ir ao encontro dos pobres, dos necessitados. E portanto o reino de Deus proposto por Jesus é o reino que os irmãos são protagonistas, inspirados pela graça na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Quando falamos dar a César o que é de César, no fundo queremos dizer dar à cidade o nosso empenho, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a política justa que nos ajuda a construir uma sociedade pautada nos princípios do Evangelho. Isso não é fácil. A vida comunitária é muito difícil, mas ela se sustenta na medida em que cada um viver os princípios éticos cristãos. E é aí que encontramos de fato relações respeitosas, onde cada um vai se programar, agir de acordo com a ética do respeito ao outro, do respeito ao bem comum, da construção comunitária deste bem comum. E nisso se encontra de fato os princípios dos direitos humanos. Ao lado dessas colocações bastante rápidas, gostaria de hoje recordar uma grande santa chamada Santa Margarida Maria Alacoque. Nasceu na França, foi a quinta filha de 7 filhos, e esta mulher, já com 11 anos, se sentiu chamada por Deus. Ficou doente, uma forte gripe reumática e uma paralisia que a forçou a ficar de cama por 4 anos, portanto até os 15 anos. E foi nessa época de doença que ela desenvolveu um grande amor ao Santíssimo Sacramento. E, diante da sua situação de enfermidade, ela se consagrou a Deus, à vida religiosa. Mas Deus havia reservado para esta mulher uma graça muito especial. E essa graça especial ocorreu em várias ocasiões, em 1673 e 1675. Graça essa por meio de aparições. O próprio Senhor aparece para esta mulher e lhe diz: olhe para esse coração que amou tantas pessoas e ainda quer amar sem nada em troca. E ela ficou de fato assim muito entusiasmada, animada por esse chamado de Deus, por esta intimidade com o coração, que ela procurou aprofundar os seus exercícios espirituais, até compreender promessas que Deus havia lhe feito. São as promessas que você